Estamos aqui de cócoras, hoje com uma convidada muito especial. Ela que nos entrevistou no nosso primeiro episódio, que descobriu tudo sobre a nossa vida. Então hoje nós vamos descobrir um pouquinho da vida dela. Sejam bem-vindas. Patrícia Rocha. Bianca quase não sabe nada. Quase não sabe nada e eu... Vamos apresentar, né? Vamos apresentar para quem tá vendo, achou aí o episódio perdido na sua internet. Fabiana Garcia, obstetra, Bianca Rocha, parteira. E aqui Patrícia Rocha. Patrícia Rocha é jornalista, mãe de 3 crianças lindas, da pá virada. Coruja que dói, da pá virada. Né? A mais coruja de todas. E é jornalista. Então, a Patrícia ela entrevistou a gente no primeiro episódio e agora ela vai ser a nossa entrevistada para contar do parto dela, dos partos. Tem história para contar. Na verdade, assim, vamos um pouquinho antes do parto, né? Ai. Assim, onde? Assim, desse lugar, assim, de maternidade dentro de você. Você, assim, pensava em ser mãe? Como que era? O que você planejava? Eu nunca pensei em não ser mãe. Eu sempre pensava que eu seria mãe. Né? Aqueles, eu vou ter tantos filhos, meu filho vai chamar Natashi. Você entrava nessa brincadeira. Brian, sabe? O Brian. Eles assim, o Brian, a Natasha, sei lá, Kathleen. Então, sempre tive filhos na cabeça, né? E aí, eu conheci meu marido, eu tenho 2 irmãos, né? Um irmão e uma irmã, no caso, né? E meu marido também, 2 irmãos. Então, família de 3, então, assim, familhão. E aí, assim, já imaginava que teríamos filhos, né? E nunca foi uma questão para você a maternidade. Não, e aí eu casei logo, tipo, vamos engravidar. Nem tirou aquele ano de vamos tirar aquele ano pra viajar. Né? Foi rápido. Aquele ano... Pra mim demorou. Né? Pra mim demorou muito. Eu falei, mas você não vai ter. Mas eu acho que rolou, assim. Eu lembro que minha mãe chegou logo pra mim e fez assim: olha, deixa eu falar. Se você demorar pra ter filho, não vou te ajudar, viu? Vou ficar velha e depois não vou te ajudar. Isso me deu um start, coitada. Ela não vai saber. A minha mãe esperando eu ter filho. Cri, né? Aí eu falei, aí aquilo me pegou. Eu falei, nossa, é verdade. Se eu demorar muito, minha mãe não vai curtir meus filhos, né? E aí, ela plantou bonitinho. E aí... claro, né? Teve vontade ali, mas assim, com 9 meses de casada eu engravidei. Nossa. Foi muito rápido. Hoje eu penso que eu deveria ter... Não, maravilhoso ter meu filho, mas esses primeiros anos de casado, assim, sem filho, também é legal, né? Eu lembro, tomava não sei, toda, você não sabe, né? Não sei. Eu vivi isso 9 meses, assim, aquela casa que ainda não tinha móvel, sabe? Eu já comecei a colocar poltrona de amamentação. Mas foi isso, foi muito rápido. Nossa, pra mim demorou muito. Eu ficava assim, mas a Patrícia não vai ter filho? Você vê que loucura. Eu acho que é uma coisa da família que vem essa coisa do ter assim, filhos. Né? Na minha percepção não foi tão rápido assim, 9 meses você ficou grávida, eu fiquei assim, nossa, mas ela não vai ter filho? Mas tá demorando, mas não tem um sintoma de nada. Tem gente que demora tanto porque realmente não quer naquele momento, né? E é super compreensivo. Hoje eu olho e falo, nossa, eu devia ter aproveitado um pouquinho mais. E as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde mesmo hoje, né? A maioria das mulheres, eu acho que mudou muito a faixa etária das mulheres engravidando. Antes já vinha nos 27, 26. Mas você engravidou com 29. E agora... E eu acho que eu já tinha essa preocupação de, tipo, eu não vou querer ter só um, eu vou querer ter mais, então eu tenho que... Vamos já. Logo, babá, e vamos pras cabeças. E aí, pro meu marido, vamos, aí ele, não sei. Aí na hora do vamos ver, já era. Já foi. E foi rápido. Foi rápido. Tá. Nossa, na segunda tentativa. Assim, eu meio que não me preocupei muito, né? Parei de tomar e aí... E aí, quando você viu que estava grávida, como foi? Porque olha, como eu queria, assim, eu acho que eu já estava sem o anticoncepcional, você começa a acompanhar muito mais de perto, né? O ciclo. O ciclo, mas eu não era muito ligada no ciclo, eu estava meio que sentindo as mudanças do meu corpo. E
Lembra, Bianca, que eu tava com um arroto, não sei. E aí eu falava assim, gente, eu virei um sapo, porque eu não paro de arrotar, assim, né? Não é aquele... Ela ficava assim, Bianca, isso é sintoma de gravidez? Aí ela, não, você é louca? Você acha que vira um sapo, mulher grávida? Eu falava, eu tô grávida, eu tô grávida e tipo, sei lá. Nem percebendo. Era algum refluxozinho, assim, mas era muito mini, assim. E aí eu fui tendo algumas alteraçõezinhas que eu fui fazer meu exame na farmácia. E na farmácia eu fiz uns 2 que deram negativo. Porque eu tava muito no começo. Não tinha atraso de menstruação. Não tinha atraso. Aí começou a contar, sei lá, o atraso mesmo. E aí teve um dia que eu fui ao banheiro e eu vi que o corrimento tava mais... sangue. Mais úmido, não, assim, mais né? úmido. Que a coisinha tava mais úmida. Eu falei, não. Google, é sintoma, sim, de gravidez. Aí eu falei, não, eu vou comprar meu terceiro teste. E eu já tava com raiva, porque eu falei, eu já tô gastando dinheiro à toa, porque eu vou na expectativa e não mas você não tava normal, né? E eu tava normal, mas você não se sentia assim normal. Com coisas aparecendo ali. De como você era. Mas eram coisas muito sutis, assim. É. Então, por exemplo, um refluxozinho. Aí eu perguntava pra todo mundo, aí eu entrava no Google sintomas. Ai, não é. Sabe assim, coisas pequenas ali. Sim, não era ali uma ânsia, não era esses sintomas mais fortes, né? Era muito Era. E aí, recente, assim, com 5 semanas eu descobri que eu tava grávida. Então foi logo muito no começo. Assim como foram das meninas. Eu descobri muito rápido, porque eu também já tava super monitorando na época, assim. Ai, que legal. E aí, como foi? Me conta, como foi assim? Bom, agora engravidei. Como que você pensou assim? Como vai ser minha vida, meu trabalho? O que eu vou... Era uma coisa pra você tranquila isso, não te incomodava. Pois essa que é a doideira, né? Eu sempre fui de trabalhar muito, fazer 2 empregos, trabalhar de madrugada, assim, sabe? Eu achava que eu já era uma super mulher, que eu dava conta. Falava, gente... Aí as pessoas falavam, aproveita, dorme. Você nem sabe o que é isso. E aí eu pensava, cara, essa pessoa não sabe que eu sou vivida, que eu dou nó em pingo d'água aqui na minha profissão. E aí foi isso. Eu acho que eu me preparei muito pro meu parto e não me preparei pro pós-parto. E o pós-parto pegou pra mim essa questão emocional, essa mudança de vida, né? Essa questão de você receber, porque é uma metamorfose que a mulher passa. Então, assim, eu me preparei muito pro ato do parto, ter um filho, pro evento do parto, ter o parto normal, e fiz tudo, e aquele balão, qual que é o nome do balão? O Epinô. Deus me livre, o Epinô, maravilhoso. Você fez Epinô? Ela fez uma vez, nunca mais. Falei, Nunca chega, tá mais. bom. Não, eu usei com aquele o óleo de abacate. Ainda tem óleo de abacate na minha casa. Eu tenho um paciente que já me trouxe o Epinô e jogou na mesa. Eu não vou fazer esse negócio. O que é aquilo, Jesus? E eu fazia no bonitinha, parto. porque eu tava muito focada. Eu fiz yoga, assim... A minha primeira gravidez, eu fiz natação, eu fiz yoga, eu fiz tudo que eu podia fazer pra me preparar, porque eu queria aquele parto normal, Só que assim, eu não sei porquê, em momento algum, alguém não me falou que tinha um pós-parto, assim, tipo, se prepara. O parto passa, mas o filho fica, né? Que é essa ruptura de vida, né? Então, assim, eu sempre fui super agitada. Eu lembro que tinha uma moça que trabalhava na minha casa, que aí depois ela comentou, nossa, eu conheci a Patrícia depois que o Ben nasceu, porque eu não via ela na casa. Porque eu saía de casa de manhã e voltava e aí, no outro dia. Voltava à noite, tipo, ia resolver minha vida, né? Fazer as coisas de uma mulher que é casada, mas que tem outros programas, né? Compromissos do dia. E aí, assim, um filho... que vem, né? Primeiro que você fica ali 6 meses afastada do seu trabalho, que você tá lá há 10, 11 anos, direto, só com férias de 20, 30 dias no máximo. Faz uma ruptura total da sua rotina. É uma responsabilidade. Eu lembro que com 3 meses meu filho teve uma febre que, meu Deus, pra mim era... Ai, meu Deus. E aí meu pai e minha mãe iam lá ver ele com febre. Eles, ai, meu Deus, febre. Aí eu falava, gente... Ajudava, pronto, né? O que vai acontecer com essa criança, né? E aí meu filho teve um problema... Um problema não, né? Uma questão da alergia à proteína do leite, que foi um problema pra mim, porque até que a gente entendesse qual leite seria... até diagnosticar
medicar, tratar, cuidar. Ele teve muitas alterações de sono, né? Então, assim, é muita responsabilidade, né? Para uma pessoa. Foi bem difícil. A amamentação foi super difícil. Eu tive uma apojadura muito dolorida, porque eu tive hiperlactação de uma mama que eu fiz aquela mamoplastia de redução com alteração dos dutos, então o leite não saía e no meio disso uma hiperprodução de leite. Foi assim... Nossa, uma beleza. Então assim, deixa eu só falar para quem não entende o que é uma apojadura, né? Já vou aproveitando aqui, né? A apojadura é o dia da descida do leite. Então, porque as mulheres às vezes acham assim, que o bebê vai nascer e sai um monte de leite na hora que nasce. Então, o primeiro leite que sai é o colostro, é um leite muito rico, é um leite que tem muitos anticorpos e tal, muito importante. Mas esse vai ter um dia, que mais ou menos 3 dias depois, né, do parto, 3 a 5 dias, que o leite mesmo, aquele leite que é mais branquinho, amarelado, que vem, e o peito enche. E assim, eu não sabia disso. E aí, no meio de tudo isso, não sei se eu não sabia ou se eu não dei atenção, porque às vezes não dei atenção, isso que eu ia te perguntar, porque você acha que realmente você não olhou para o pós-parto? Não olhei para o pós-parto. Eu foquei são tanto... informações que as pessoas até... uma pessoa ou outra fala sobre como é difícil ter filhos, mas que não tem como você saber sem passar. Eu acho que era muito disso, de como você nunca viveu essa experiência, você não sabe o peso da responsabilidade. Você não sabe. É a mesma coisa. Você só vai saber o amor de um filho, de ter um filho, quando você for mãe. É clichê, mas é a real, entendeu? Verdade, não tem então, como experimentar isso, eu posso, assim, o que eu faço muito com as minhas amigas eu já jogo a real. Minha amiga engravidou e fala, vem cá que eu vou te contar que não é fácil não, que ninguém me contou. E eu tenho uma amiga, a Ana, que mora no Chile, que ela teve a filha no Chile. E aí, nossa, eu chamei ela, liga aí o FaceTime. E aí eu preparei tanto ela, que ela falou pra mim. Você depois preparou ela ou você falou, assustou? Não, eu assustei. Eu pus o terror na vida dela, porque eu queria que ela se preparasse. Que ela falou assim, cara, aquela conversa foi tão boa que eu me preparei tanto que eu achei que foi tranquilo, assim, no caso, né? Porque eu tava preparada, nada como alguém que passou. Porque eu queria falar pra ela que ela precisava de ajuda. Porque, por exemplo, eu não queria ajuda. E aí, quando meu filho nasceu, meu marido viu que, assim, também vou contar aqui que tinha um contexto que eu acho que eu tive uma depressão. Não sei, tem aqueles dias que você fica mais mexida. Então, por exemplo, eu lembro que por conta dessa superprodução, hiperprodução, ficava eu e minha mãe ordenhando às vezes ela. Ordenhando pra tirar esse leite pra não ter esse problema. Nas costas porque eu não conseguia fazer. E eu lembro imagino. Eu lembro de uma cena que eu fui ordenhar e eu espirrei leite na minha cara. e aí eu e a minha mãe, a gente começou a rir. E eu olhei pra minha irmã e ela tava assim, ó. Ela não conseguia dar um sorriso. Porque tá difícil. Pesado, né? Porque assim, difícil. Poxa, você empresta seu corpo, aí você vê coisas que você olha, seu corpo dói, seu peito dói, seu bico dói, o seu peito tá fervendo, aí você tem que tirar e você não sabe que horas aquilo vai acabar. E assim, só para dar um panorama de que é completamente diferente, por exemplo, pode ser completamente diferente com outras pessoas, que, por exemplo, na minha segunda gravidez, eu já sabia que eu ia passar por isso. Veio mais cedo, veio no hospital. Sabe como eu tava? Sozinha no quarto. E aí eu chamei a enfermeira do hospital, falei, putz, desceu meu leite, tá doendo pra caramba, me ajuda. Ela veio com a maquininha, tchum, 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 e tudo bem, passou. Resolveu. E assim, eu acho que pesa muito o emocional, que eu acho que eu fiquei abalada emocionalmente. Então, assim, eu não sabia quando aquilo ia acabar, se aquilo ia acabar com o meu peito, se eu ia conseguir tirar o leite, se a minha irmã ia embora, e 5 minutos depois o peito ia encher, ia ferver, ia dar aquela... Qual que é o nome? Mastite. A mastite, né? Então, assim, era um terror em cima de terror. Na segunda, você já sabe que tudo bem, aquilo vai passar. Mas assim, talvez se eu tivesse me preparado melhor, eu saberia que aquilo... Você acha que seria, assim, eu não sei, porque às vezes eu tenho essa dúvida, né? Não é só essa tua fala, é uma coisa que eu já ouvi, assim. Nossa, se tivessem me avisado. O que seria avisar, assim? Porque a gente às vezes fala, assim, não, vamos conversar sobre o pós-parto. Mas
não quer falar sobre o pós-parto. Né? Não querem falar. Não, mas assim, vamos falar do parto? Importante. Vamos falar a pessoa só quer... Talvez no inconsciente a pessoa saiba que é treta, ela não quer nem saber. Eu não quero nem saber. Então, eu vou lembrar aqui dessa fala mesmo, que foi a questão do sono, que pra mim era assim, as pessoas falavam, ai, olha, dorme, descansa. Sim. E pra mim era muito óbvio, assim, putz, essa pessoa não sabe que eu sou capaz de vir à noite. Nossa, eu dou conta disso fácil. Mas é que não é só ficar acordada. Mas é que completamente diferente. Então, e não assim, é uma noite, né? Então, eu acho que, de repente, se falassem de outras coisas pra mim, eu ia falar, não, tá bom, isso é de menos, é tranquilo e tal. Então, eu acho que eu não debochava, mas assim, eu achava que eu daria conta fácil. Né? Subestimei porque não é só uma questão, é a alteração do corpo, é a alteração da mente. Então, por exemplo, essa minha amiga, eu falei pra ela, amiga, você tá sozinha aí, sua mãe não tá aí, você precisa de ajuda, procura alguém, já procura agora, alguém que você se identifique. Que eu lembro que eu não dormia, e aí meu marido... Sei lá como, um dia apareceu uma babá lá na minha casa. Eu olhei e falei, quem é essa cidadã? Que eu lembro. E ela toda de branco, você não queria toda ajuda. Simpática. E aí, eu lembro, não esqueça ser, eu lá com aquele peito que não toca, né? Assim, pra cicatrizar. E porque naquele momento meu peito tava machucado, era recém, e eu não conseguia nem segurar meu filho no colo, porque tava machucado, era um frio como agora, o meio do ano tá fazendo. E aí, essa mulher, ela pegou meu filho pra fazer ele arrotar ou dormir, alguma coisa assim. E a sensação que eu tinha era assim, quem é essa mulher? O que ela está fazendo com o meu filho no colo? Então, assim, daquele misto de emoção e de como que tá tocando no meu filho. É uma doideira. Então, assim, você não permite que outras pessoas entrem e te ajudem depois, em certo momento, sabe? E é assim mesmo. Às vezes eu vejo, assim, quando vai a mulher nessa primeira consulta do pós-parto, ela traz muito isso já, né? E vem o marido junto, e aí eu vou examinar. Aí, às vezes eu falo, olha, deixa ele segurar um pouquinho. Deixa o marido pegar um pouquinho. Vai segurar um pouco. Mas assim, o marido, e ela tá lá reclamando, porque tá difícil, porque tá, né, que traz sempre traz isso. Ela entrega o marido, mas você não tá segurando direito, mas olha a cabeça, mas não consegue desligar. Mesmo, às vezes, sendo o pai ali, o companheiro. Eu acho que é uma invasão ali naquele momento. Muito Acabou difícil, de sair da barriga, parece que ainda tá na barriga. E quem é essa desconhecida? E a mulher não apareceu no dia seguinte. Até que meu marido arranjou uma outra que tinha uns 60 anos. Eu nem pagava condução pra ela porque ela já era idosa. Ela né? não pagava. Mas aí ela lembrou a minha avó. E aí eu falei, ai, dorme nessa noite aqui em casa. Fica comigo. Olha, e foi essa que deu certo. Mas você sabe, só que eu, depois de um tempo que eu aceitei que eu precisava de ajuda... E que tudo bem, assim, precisar de ser ajudada, que eu precisava dormir. E aí foi. Eu vejo que tem algumas mulheres no pós-parto que elas estão precisando de alguma ajuda. Ou é o peito, ou é o períneo, ou é com o bebê, ou é o sono. E tem um ponto que é naquele ponto que ela vai conseguir receber aquela ajuda. Vai uma consultora, ou às vezes ela passa na obstetra, ou ela fala com a parteira e não tá entrando a ajuda. Ela não deixa entrar, ela não assimila, ela não consegue. Não tá aberta. Ela não tá aberta, ou alguma coisa. De ajudar. E de repente é uma pessoa que fala de um jeito, que tem alguma abordagem diferente, que aí faz um clique. Ah, entendi. Agora é assim que eu tenho que fazer para pôr o bebê? E aí ela entende, mas todo mundo já falou aquilo? Ou todo mundo tentou ajudar de alguma forma? Eu tenho essa teoria também para outras coisas da maternidade. Porque a maternidade é tipo videogame, né? Level 1, level 2. Então, assim... infinitos, né? E aí, o primeiro vamos supor, tirar a chupeta do bebê. Cara, é difícil você falar assim, com 1 ano eu vou tirar. Não é que seu filho tem que estar preparado para tirar a chupeta. Você tem que estar preparada para encarar esse desafio ali, né? Então, assim, a mãe precisa se preparar. Que nem eu lembro, meu filho teve alergia do leite de vaca. E aí eu tive que dar outros leites para ele lá, que era uma fórmula especial. Só que ele passou tão mal... com leite natural, que eu tinha medo de fazer testes. Sabe quando a médica fala assim, agora a gente vai tentar introduzir outro leite para ver se ele já curou. E assim, ela me falava em janeiro, eu começava a fazer em abril. Porque eu precisava daqueles meses para aceitar
que, olha, eu vou encarar essa etapa agora, tô disposta, vou entrar. Uma etapa difícil. Então é isso, a mãe é sempre no tempo da mãe. É verdade. O tempo de você. E você acha assim que é uma coisa que às vezes eu vejo agora, mas não sei como foi para você, que o parto, né, que você falou que você preparou para o parto, alguma coisa desse pós-parto difícil, assim, teve a ver com o parto, assim? Você trouxe alguma coisa do parto que ou não? O parto para você, ok, mudamos de fase. Não, para mim foi o parto, foi tudo bem, foi como eu queria, realizei o sonho de ter sido. Eu acho que foi realmente a outra etapa. Foi outra etapa. Porque eu acho que é um pouco disso. Eu me vi muito como uma borboleta que, assim, nasceu o filho, nasceu uma mãe. E aí virou a página e agora é essa vida e com esses novos desafios e vou te dizer que é uma super mãe. Super mãe. Ela Sim, é eu tento. a minha... Mas eu acho, assim, quando a gente passa por todas essas dificuldades, né? A gente tem esse presente que é aprender, né? Mas eu acho assim, toda mãe tem seu perrengue. Toda mãe. Senta e conversa. Nossa. E aí, às vezes, eu penso assim, ó, eu já paguei o meu ali, meu amor. Não vem mais nenhum pra mim, não. Eu quero mais. Eu falo assim, porque a minha amiga mesmo, depois ela me falou isso, né? Foi porque tranquilo. ela teve um problema sério com mastite. E ela teve que operar a mama. E ela ficou dias internada pra melhorar. Ela teve que tirar parte da mama de tão feio que foi o negócio. Imagina, longe da bebê, recém-nascida. Foi terrível. E ela falou pra mim, nossa, eu me preparei tanto, que tava tudo bem. Até que aconteceu isso. E, tipo, foi super perrengue, né? Então, eu acho que toda mãe tem o seu perrenguinho. Com o meu filho foi a questão do leite, que foi difícil pra mim, até que eu identifiquei ali as coisas. Com as minhas filhas, tive outros problemas, e aí eu penso, não, minha filha, de vocês eu já paguei, não. Tá? Agora é só alegria. Vamos pro parto, então, vamos pra segunda gestação, antes de ir para o parto. E aí você não, a primeira segunda, né? Você teve um filho, daí teve esse perrengue todo. Quanto que deu coragem? Vamos de novo para esse perrengue? Não, assim, eu pensava que eu ia ter dois filhos, né? Então, aí chegou ali, eu começava já a pensar na diferença, assim, de quando meu filho... Eu não queria ter 2 bebês. Eu queria ter um bebê e um maiorzinho que, enfim, eu não queria 2 fraldas, 2 mamadeiras. Todo mundo fala, vai tudo junto. Eu falava, não, minha filha, um de cada vez. Vou mandar um pra avó e eu cuido da outra. Tal, não sei o quê. Aí eu esperei. Quando eu vi que o meu já tava super com muita autonomia e tal, eu falei, agora é a hora. Aí cheguei pro meu marido e falei, e aí, vamos pro segundo? Aí ele falou, então, acho que eu não quero mais. Nossa, eu tava numa viagem, assim. Eu tava em Paris, eu falei, acabou com a minha viagem. Acabou a vida, né? Jantar, chorando. E aí ele falou, não, então, tô super realizado. Ele falou, o custo pra ter um filho hoje é enorme. Pensa, a gente pode ter dado do melhor pra ele. Foi pro lado racional, acabou, só que, assim, né? Nunca pra mim ele ia pensar, ele querer ter um filho só. E aí eu olhava pro meu filho e chorava e falava, não vai ter irmão. Aí eu falava assim, então vai ser com outro. Vai ser a louca, né? E ele falava, tipo assim, quem é essa sem noção? E eu acabando com um dia lá, né? E aí eu fiquei, né, agoniada com aquela história. Eu falei, não, aí, bibibi. Enfim, até o dia que ele falou, não, beleza, vai, tá bom, mas não tem que fazer. Até o dia, né? Vai liberar só mais um, então, né? Aí a gente, vamos tentar. Foi rápido aí também, mais uma vez, não tive dificuldade. E aí, né, no caso, vieram duas. Eu queria contar a história do dia, né? Que ela descobriu que eram duas. Engraçado. Você imaginava que podiam ser duas? Então, o Benjamin, meu primeiro filho, eram gêmeos, na verdade. O meu primeiro ultrassom ali na médica, ela olhou tal, e aí o Alexandre, não sei porque, ele sempre teve essa questão. São gêmeos! Aí ele fez assim, na família são gêmeos, dele, doutora! Aí ela falou, então, aí esse então foi... Aí ela falou, eram. Aí eu falei, opa! Aí ela falou, olha, tem 2 sacos gestacionais, um tem um embrião, o outro não tem. E aí eu tava tendo sangramento. E aí toda a ultrassom que eu ia fazer, esse saquinho tava menor, o outro tava ganhando espaço e eu com algum sangramentinho. Então, assim... Que era esse que tava evoluindo. Isso, né? Não evoluiu e aí só virou bem. Quer dizer,
foi uma gravidez gemelar, porém eram bivitelíneos, né? Aham. E aí, nessa, a gente foi no mesmo esquema. Eu tava lá na médica, ultrassom. Aí a médica fazendo ultrassom, aí eu, boquinha aqui, virei pra ela e falei assim, não são 2, né, doutora? Brincando, né, pra fazer a mesma fala do Alê. Aí ela fez assim, então, então. Aí ela falou, não, sabe o que é? O meu equipamento aqui não é tão preciso. Então, tô vendo um coração. Tá vendo o coração aqui? Lindo. Tô assim. Mas tem outra aqui se movimentando, mas assim, me parece que pode ser sombra. Pode ser uma sombra. Ou pode ser eu não. Aí, nossa, aí calma. Aí a minha sogra já ficou branca na hora que ela tava do lado. Ela tava junto? Tipo assim, já da possibilidade. Aí aí ela falou assim, eu te sugiro. Ela falou, pode ser sombra, mas quer tirar a dúvida? Vai num outro laboratório mais preciso e tal. E aí você já tira essa dúvida. O Alexandre, o Alexandre, meu marido, na próxima consulta a gente vê isso. Eu falei, você tá maluco? Na próxima eu vou ficar eu vou arranjar um esperando. Eu vou arranjar um encaixe. Homens, como? Em meia hora eu vou arranjar um encaixe no mais perto daqui. Aí eu saí do laboratório, liguei pra minha mãe e pra minha irmã. Seguinte, aí eu falei, mas é sombra, tá? Aí minha mãe, eu não sei se você tava com a mãe ou se eu liguei pra você. Você me ligou. Aí eu lembro que ela começou a falar, então, eu fiz ultrassom, e aí a médica falou isso, que tem uma sombra. A hora que ela falou isso, eu comecei a chorar, são 2! E ela, não, é uma sombra! Tá bom. Ela, você vai comigo no laboratório? Eu falei, tá bom, eu vou com você no laboratório. Mas eu já tava chorando, são 2. Pra mim já era. Ai, senhora. Aí eu sei que no mesmo dia eu consegui, aí eu entrei no coisa e tal, né? Aí tava eu aqui na cama, não esqueço, a tela ali, que eu não entendo nada da tela lá do ultrassom, minha mãe, minha irmã e meu filho. Tava todo mundo aí lá. A médica, então, doutora, eu vim aqui porque só pra tirar dúvida, tá? Porque a médica falou que pode ser sombra, tal, não sei o quê. Então vê pra mim aí se é sombra. Aí a médica, aí a médica assim, tá, vamos ver aqui, tá vendo isso aqui, um coração batendo, legal, hein, mãe? Eu, lindão, tal. E tem mais um. Na hora eu já virei assim, pra minha mãe e pra minha irmã. Elas estavam assim, acabou com a Berta assim, Aí eu falei, meu... Aí eu comecei a rir de nervoso. De nervoso. E o meu sobrinho, né, o Benjamin, assim, 2. Ele ficava assim, 2. E eu assim, não consegui reação. Aí eu lembro da cena, né, a hora que terminou o exame, ela levantou assim da maca. A gente fica só com a parte de cima, né? Quando vai fazer esse exame. Ela levantou da maca, ela ficava assim, pra onde que eu vou? Tipo assim, totalmente fora do eixo. Ela não sabia pra onde ir, assim, pra onde que eu vou? Eu falei, aí eu saí, já liguei pro meu marido. Aí eu falei, Alexandre, ele e aí, o que deu? Aí eu falei, o que você acha? Ele é sombra. Aí eu falei, não é. Aí ele está de brincadeira. Aí eu falei, não é, tô falando sério. Aí ele falou, deixa eu falar com o médico. Aí eu falei, aceita que não é. Aí ele já ficou chocado. Olha o jeito que conta, né? Não é uma sombra, não é. Mas assim, é porque era muito surreal, né? Pra mim, gente, é muito mas você surreal. já tinha tido uma gestação gemelar. Eu achava que, e eu pensava assim, nossa, que desperdício ter filho de gêmeos, 2 filhos com a mesma cara. Eu pensava. Sempre pensei isso. Falava, gente, como é que dá conta de gêmeos, né? E como que dá conta de gêmeos? Vamos lá, gravidez, como foi? Olha, a gravidez dolorida. Dolorida, Nossa, é mais difícil. Gente, é surreal. É surreal. O final dói muito, você não consegue andar. Eu não consegui ir numa farmácia, eu não consegui ir num mercado, porque dói muito. Primeiro que você enjoa mais. Sim, tudo mais, bem, né? sei lá, O dobro de 3 hormônio. meses eu fiquei enjoadinha com elas, eu fui até 7. Como é que é? Azia muita, desde o começo, muito, sem parar. No do bem, eu tinha uma aziazinha que eu até gostava o remédio de azia pra tomar. Eu falava, tomar aquela pastilhinha gostosa. E delas, assim, era muito forte. E no final, as dores são, assim, absurdas. Difícil pra dormir, pra Mas deitar. dor que pra dormir, não, é uma dor aqui do peso da barriga. Por exemplo, eu usava cinta pra não machucar. Por exemplo, na do Benjamin, a primeira eu não usei. Eu usava uma cinta pra segurar o peso da barriga que vem aqui embaixo, sabe assim? Sim.
sei lá, na saída, no osso, sabe? No osso. E aí eu não conseguia andar, porque aí o que acontece? Eu acho que elas se mexem, aí, sei lá, se o pé machuca lá embaixo, dói muito, você muito. Sente tudo, né? Sente toda a E você estava trabalhando normal? Trabalhei direto. Assim, eu trabalhei, a meta era trabalhar até 34 semanas, e aí depois me afastar para ver se... Elas nasciam até 37. E elas nasceram com 34. Então, trabalhei até sexta, elas nasceram no domingo. Ai, você nem tirou ela essa parou. folguinha. Eu falei, amor, deixa a mamãe deitar Eu lembro um pouco. porque a Bianca me contou a história, assim, né? Desse parto, que foi, assim... E você sabe que é tão doido que às vezes eu esqueço dessa história. Ela foi um dia muito, assim, surreal, assim, na nossa vida, né? Parecia que não estava acontecendo aquilo, eu acho que foi tão doido que às vezes eu conto, assim, e... Às vezes eu conto para as pessoas que eu tenho filhos, as pessoas contam do parto e eu não conto do meu, mas parece que eu esqueci. Que não aconteceu, Que não aconteceu. Entrou num estado que acabou esquecendo. Muito forte, assim, foi uma experiência muito forte, né? Bom, agora sim, tem que contar, né? É muito forte. Conta você, então, Mica, vai. eu acho que eu... Vamos ver como é que, do ponto de vista da irmã parteira. Não, gente. Melhor. Você estava em casa, vamos lá. A gente tava, era um domingo e nós... então deixa eu contar o começo. Foi assim, eu tava em casa, né? E aí eu acordei, doendo muito a minha barriga, mas já era essa dor de peso, né? Que já vinha, né? E aí eu falei pro meu marido, eu acordei num domingo e falei, Ale, eu vou lá pro quarto do bem, vou deitar no quarto do bem, que eu tô tendo muita dor nas costas, que era uma dor que eu tinha muito no do bem. Que a minha contração, acho que foi na parte posterior. Mais aqui, lombar. Na lombar. Isso. E eu comecei a ter essa dor. Aí eu falei, nossa, eu tô com uma dor muito parecida com a dor que eu tive no parto do bem. Eu vou deitar lá porque tá doendo muito. Porque aqui já não era dor de peso, era dor na lombar. E aí, naquele dia, já começou diferente, assim. Aí, minha mãe tinha combinado um almoço em casa. Então na sua casa? Na casa dela. E aí, depois que eu acordei e tal, eu fui pra esse almoço, que aí a Bianca tava lá. E a minha mãe, quando a minha mãe me ligou, me chamando pra ir pra esse almoço, ela falou assim, Bianca, você vem? Porque a sua irmã disse que vem só se você for. Não lembro dessa parte. Eu lembro do dia anterior, ela me chamando pra ir. Você não lembra se foi a sua mãe que falou isso? E eu tava cansada, porque eu tinha tido um parto super cansativo no dia anterior. E aí, quando ela falou isso, vem, que sua irmã disse que só vem se você estiver aqui. Se você vier também almoçar. Falei, tá bom, mãe, eu vou. Aí a gente chegou na casa da minha mãe, tudo. Eu lembro que eu fiquei na cozinha com a Patrícia sentada do meu lado e eu falando com as meninas, assim, Pietra, Mariana. E elas assim, ó, mostrando. Eu tava gigante a minha barriga. Agitadas, super respondendo. Aí tá, vamos sentar pra almoçar. A gente sentou, né? Aquele bife à milanesa. Aquela mesa, né? Você lembra até vários bifes, assim. Eu lembro que minha mãe falou assim, será que vai ter pra todo mundo? Porque ela tava fritando lá. Ela falou, será que vai ter farinha pra eu fritar pra todo mundo? Assim, com medo, né? De dar pra todo mundo. Aquela mesa de domingo. Aí a gente sentou. Quando a gente começou, a minha irmã fez bem uma cara assim, ó. Ai, minha bolsa rompeu. E uma cara tudo. Assim, tipo... O que você sentiu? Molhou tudo? Eu já tinha sentido com o Benjamin, então eu já sabia o que era, né? Com 34 semanas. E aí você... 34. Aí eu fiquei assim, porque eu falei, poxa, 34, foi essa cara que ela fez. Né? Não queria. Aí eu falei pra Bianca, vamos lá fazer uma chapinha no meu Não, aí o Alexandre, meu cunhado, que chapinha, Patrícia? A gente tem que ir pro hospital? Eu vou ligar aqui pra médica agora? Aí eu fiz assim pra ele. Cabelo, né? Aí eu fiz assim, não, Alexandre, calma, vou levar ela pro banheiro, ela vai trocar de roupa. Deixa, vai ligando aí pra médica, a gente vai lá no banheiro. Eu já sabia, estourou, tudo bem, vai ser agora, eu não queria. Mas também não há motivos pra, né? Pro desespero. De qualquer jeito, né? Vamos arrumar esse Aí cabelo. A gente foi pro banheiro da minha mãe e ligamos a chapinha, né? Ela fez um pouco, ela... tá bom, vai, chega. E o Alexandre lá, vai embora! Não acredito que vocês estão fazendo chapinha agora. E aí começou a vazar mais água. Assim, começou a vazar bastante líquido, né? E aí, então, minha mãe deu uns shorts pra ela de academia, assim, minha mãe ficou meio desesperada, e ela tava com a calça molhada e pediu alguma coisa pra minha mãe. E não vestia, né? Sim. Vestia, colocava muita ali. água. E a minha mãe deu um short de academia pra ela, assim, nada a ver, e desesperada. Aí ela, tá bom, mãe, vai, colocou.
Quando ela vestiu os shorts, aqueles shorts justos, sabe? Que ela vestiu, ela olhou pra mim e fez assim, põe a mão. Eu falei, eu tô sentindo uma coisa aqui, põe a mão. Ela falou assim, põe a mão. Eu assim, não vou põe a pôr, mão. não vou. Não é uma frase boa, não é uma frase boa. A minha experiência como parteira. Isso, põe a mão. Eu já gelei. Eu falei, tá nascendo. A hora que ela falou, põe a mão, eu já sabia. Porque as mulheres, quando elas estão pra parir, elas falam isso. Elas falam assim, aqui embaixo, elas eu tô sentindo assim, aqui embaixo. Ai, que medo. Então foi uma fala muito disso, né? De quem tá nascendo, parindo. Quando eu baixei os shorts, que eu olhei... E eu fui pôr a mão, tinha um pezinho pra fora. Ai, sim. Meu Deus. Eu não senti esse que a Bianca, mas eu senti a pressão e eu sentia que tinha alguma coisa ali, sabe? Na boca do gol, né, no caso. Então, assim, pra fora da vulva. Não tava na no vagina, colo, tava era lá fora. Um pezinho. Um beijinho assim. Oh, meu Deus. Um pezinho pra fora da vulva. Você fotografou? Claro, eu parei. Vamos fazer os stories. E aí, a hora que eu vi isso, a gente tava no quarto da minha mãe, eu falei pra minha irmã, você vai precisar deitar nessa cama e você vai ter que ficar de ponta cabeça. E você tem que fazer esse bebê voltar. E ela olhou pra mim e falou assim, nem sabia o que fazer. Aí eu falei, tá bom, deixa eu te colocar na posição. Aí eu coloquei ela deitada. Era uma parteira nessa hora, né? Foi estratégico o pedido no almoço. E aí, na hora, eu sabia que a bebê não podia nascer, né, de parto pélvico, porque prematuro não pode. Muito menos em casa, né? Prematuro pélvico em casa. Não desassistido, né? não era. Da Cantareira. No pé da Serra da Cantareira. Então, a minha reação foi, eu tenho que fazer essa bebê voltar, ela não pode descer. Sim. Então, eu pedi pra ela deitar, que a gente chama uma posição de cachorro. Com a bunda para o céu, no caso. Que é a posição de cachorro. Quem faz yoga sabe que a posição de cachorro Ótimo esse nome, né? Deitar posição o peito na cama e subir o bumbum. Sabe quando o cachorro faz assim, ó? Sabe que ele levanta o bumbum? O peito fica no colchão. E aí eu subi a bunda dela. E aí, na hora... favorável, assim, para um sábado à tarde. Assim. E porque eu a coloquei nessa posição porque eu falei, vai nascer. Eu tenho que impedir que esse nascimento aconteça. Agora, né? E aí, mas eu não tinha contração, assim, dores, né? Aí eu fiquei perguntando pra ela o tempo todo, você tá com dor? Você tá com dor? Tá com contração? Era tipo um prolapso de cordão, um prolapso de pé, não era isso? Oi? Era tipo um prolapso de cordão, só que era um prolapso de pé. Né? Desceu antes de tudo ali o pezinho. Antes de tudo, porque é um pé pequeno, né? Uma perninha magrinha. E aí a minha irmã, com uma calma, assim, eu olhava pra ela tava calma. Eu lembro que você só me dizia assim... calma. Eu sabia que eu tinha que ficar calma. Eu não sei, alguma coisa me dizia que, por exemplo, eu imaginava que ela não tinha, eu não podia forçar. Eu sabia que eu não podia forçar. Eu não podia fazer força. Então, para eu não fazer força, eu tinha que ficar calma. Respirar. Por exemplo, eu tinha que respirar. E eu fiquei esperando as coisas se desenrolarem. Eu não podia fazer nada. Eu lembro que ela só falava assim pra mim, só me diz o que eu tenho que fazer. Só me diz o que eu tenho que fazer. E eu ficava, você tá com dor? Tá com dor? E aí, nessa hora, eu falei, chama uma ambulância. Porque eu vou ter que transferir e tentar evitar ao máximo que esse parto aconteça fora do ambiente hospitalar. Porque elas têm 34 semanas, elas vão ter que ir direto pra uma UTI, ajuda, né? Então, chamamos uma ambulância, mas assim, foi um caos, porque o bombeiro chegou e falou, vamos fazer o parto aqui. Eu falei, você tá maluco? Você tá louco? Bombeiro ele achou que ia nascer lá, né? E eles o bumbum pro ar lá, com o bombeiro lá. E ela assim, nessa posição de cachorro. Não, e minha mãe no meio, o pai no meio, tudo vendo. É um estresse, né? Com o meu marido gritando do lado. Não, o Alexandre, ele alternava entre choros e gritos, assim. Tem que ir embora, mas a gente tem que ir embora. Ele queria botar ela no carro e ir, assim, né? Mas chegou rápido. Aí chegou rápido a ambulância, mas foi um caos a hora que eles chegaram, porque a gente tinha que descer do prédio com ela nessa posição. Ela não podia baixar o quadril, né? Gente. Aí eles me colocaram num lençol, num cobertor. E desceram as escadas do prédio me carregando. Foi um horror. E aí, de lá, me colocaram no carro do meu marido. Do carro do meu marido, me levaram para a porta do prédio e me colocaram dentro da ambulância. Porque a ambulância não entrou na garagem. Assim. Entendi. E aí não queriam deixar o Alexandre entrar na ambulância. E aí eu olhei Não queriam deixar? Não queriam, porque eles falaram, se acontecer alguma coisa ruim
como que eu seguro esse pai aqui dentro da Mas ambulância? você podia ir junto. Aí eu olhei pro bombeiro e falei, eu sou parteira, eu sou obstetriz, eu me responsabilizo por ele. Deixa ele entrar. Aí, obrigado. Chorando. Obrigado. Vai, Alexandre, e aí foi todo mundo quieto. atrás. Eu ficava assim, e no meio de tudo isso, assim, pra que hospitais... Pra onde a gente vai? Vai dar tempo de chegar naquele, um estresse, né? E aí eu sabia que elas precisavam de um bom suporte. Eu falei, vai, toca, eu não quero nem saber, não vou pensar nisso. Toca pro hospital, que era o nosso hospital de referência, né? Que já era o planejado para elas nascerem. E eles querendo levar para outro hospital. E eu falei, não, toca para aquele hospital, eu não quero nem saber. Se nascer, nasceu, mas a gente vai chegar nesse hospital. E aí, o que aconteceu no caminho? A gente bateu a ambulância no carro. Fala sério. Sério. Você não sabia desse detalhe? Não sabia no disso. Meio Bateu eu a sei que eu ambulância? tava lá na minha meditação, né? Tipo, tenho que ficar calma, daqui a pouco com uma perna pra fora. A bunda pra cima. O tempo todo que eu ia reavaliar, olhando só, né? Eu não queria mexer muito. O pé entrava e saía. Era contração. Quando eu tentava olhar pra ver como é que tava, era um pezinho que entrava e saía. E eu, meu Deus do céu, tá aqui, essa menina tá aqui, né? Então, bora. Eu ficava, vambora. E aí no meio de lá, pá! Aí a ambulância virou pra um lado, virou pro outro. Eu falei, gente, o que aconteceu? Acho que aí ela entrou, né? A gente eu sei que foi todo mundo pro lado, lá embaixo. Aí, nossa, aí desce pra conversar com o cara. Aí você ficou nervosa. Aí ela começou a ficar nervosa. Ela tava calma até ali. Eu olhava pra ela... Mas eles pararam? A ambulância parou? Foram conversar com... Porque nesse caso tem que... esperar vir uma outra ambulância pra trocar, porque não. Assim, a sorte foi que o motorista do carro que bateu falou não, tudo bem, eu fico aqui, vão e eu espero vir outra. Né, Bi? Foi, ele liberou a gente, assim, porque foi uma batida feia, né? Gente, e aí chegamos no hospital e eu, durante o trajeto, fui falando com a médica dela, explicando, auscultando, falando como é que estavam as bebês, tudo. E aí tava todo mundo já lá no hospital esperando dentro do centro cirúrgico, porque ela ia subir direto. Mas quando a gente chega na admissão, quem conhece esse hospital sabe que a admissão desse hospital... É ótima. Ela é um pouco... confusa. Eles ficam um pouco... Quando sai um pouco do controle de um parto... Dá um frenesia, assim, uma coisa maluca. Começa assim, todo mundo... Parece filme, né? Então, quando a gente chegou, desceu a maca dela, ela ficou nessa maca, aí passamos para a maca do hospital. E aí, quando passou para a maca do hospital, tinha umas 5 médicas em volta dela, que nenhuma era a equipe dela, era do hospital. E aí, uma das médicas vira e fala assim, eu só quero escutar um pouquinho. Na hora que ela falou isso, eu só dei um grito assim, o pé tá na vagina! Imagina, uma pessoa que queria chegar com a chapinha no cabelo, chegou sem calça, com a bunda pro céu cima. E com a acompanhante falando isso, baixaria. Mas assim, funcionou. Porque na hora que eu falei isso, todas elas falaram, vamos. E aí foi direto pro centro cirúrgico. Eu não vi nascer porque eu falei pro Alexandre ficar com ela, né, pra ele não perder o parto, enquanto eu abri a ficha, né? Porque aí você não viu, já porque sabia, foi muito rápido. Foi muito rápido. Elas saíram no mesmo segundo, no mesmo minuto. Elas não têm diferença nem de minutos. De tão rápido que foi. Puxou, tum. E pra começar a cirurgia foi muito rápido. Então, aí eu olhei pra minha médica ela é muito tranquila, ela é muito calma, ela é muito doce. Isso é tão bom ser calma, só que aí eu olhei pra cara. Quando eu cheguei, eu fiz assim, e aí, doutora? Quando eu encontrei ela, eu falei, eu posso me acalmar? E ela tava com um olhar muito nervoso. Aí na hora eu vi que era sério. Mas na hora eu falei, acho que não tá pra brincadeira o negócio aqui não. Deixa eu continuar na minha. Quietinha aqui. Porque quando você vê uma pessoa calma, nervosa... ela estava assim, tipo, tensa. Né? Ela não estava nervosa, ela estava tensa. Tipo assim, não era aquele sorriso de sempre, de tipo, ai, você chegou, graças a Deus, vai dar tudo certo. Que ela seria assim, né? Ai, Paty, relaxa, dá tudo certo, agora você já tá com a gente. Não, ela estava tensa. Ela, não, vamos começar. E tipo, todo mundo muito agitado. Aí na hora eu falei, deixa eu ficar quietinha, porque aí eu não sei, eu esqueci. Que é um momento de que tipo de emoção eu tive. Eu só sei que assim, eu tenho labirintite. E aí depois que as minhas filhas nasceram,
eu fui pro quarto e aí era pra eu tomar banho X horas depois do parto. Eu não conseguia levantar da cama. Eu tomei banho, sei lá, 2 dias depois. Eu não consegui ver minhas filhas porque elas foram pra UTI. Então, assim, elas nasceram domingo, na segunda-feira eu não tive nem condições de sentar numa cadeira de rodas, porque eu não conseguia levantar, então não vi elas, eu fui ver elas na terça-feira, meu marido foi, mas olha, eu fico até sem ar, assim, porque eu não eu fiquei, acho que o pós veio depois, assim, e eu tomei bolsa de ferro, assim, sabe, pra dar... Pra voltar. Ela não conseguia levantar, assim. Foi... Aí, assim, eu já não sei se essa coisa da cesárea foi a reação do meu corpo, mas eu acho que no meio disso veio essa carga... Não, e assim, vou descarga te falar, emocional do que eu sofri. Uma cesariana de bebê prematuro, com um bebê que já tá com o pé pra fora, não é uma cirurgia fácil. Né? Então. É um procedimento que ele é difícil, que ele às vezes sangra mais. Até a própria anestesia, né? Você fez anestesia deitada de lado? Isso, deitada. Eu não podia mexer. Então não é assim, a própria tem toda a adrenalina de tudo que aconteceu e tem o procedimento, né? A gente demorou alguns dias para falar disso, né? A gente não conseguia falar do parto, né? A gente só ficava assim, ai meu Deus, foi. Mas foi uma tudo coisa bem, que, assim, né? Por isso que eu tô falando, meu perrengue eu já paguei. Dentro dessa complicação, assim, de nascer prematuro. Foi aquela emoção, nossa... Nasceram bem, ficaram quanto tempo daí na UTI? E no final nasceram super bem, elas ficaram 10 dias na UTI, saíram juntas. Olha que bom. Então foi ótimo, assim, né? A recuperação delas, a evolução delas ali dentro do hospital foi tranquila. Foi ótimo. E depois também, né? Porque tem essa questão de acompanhar o prematuro, né? A evolução desse prematuro, como que é o crescimento, o desenvolvimento. Não, né? foi tudo bem, foi tudo ótimo. E aí, essa questão do segundo ser muito mais fácil, né? Entendeu? Segundas, então, assim, aí, segundas, né? Então, segundas e terceiras. A pujadura, então tudo bem. Aí a questão da casa. Encarou uma UTI, né, gente? 10 dias de UTI não é pra qualquer pessoa. Não, eu lembro que era assim. E aí a matemática, porque você já tem um filho, né? E aí eu não quis deixar o meu outro filho... Claro, eu tava no hospital, mas no momento que eu tive alta e fui pra casa, eu não queria deixar ele desassistido. Então, assim, eu fazia um esquema assim. Eu deixava ele na escola, saía da escola, ia pro hospital, ficava lá até 3 da tarde, aí voltava pra casa, chegava às 4, ficava um pouquinho com o meu filho pra colocar ele pra dormir. Quando dava, sei lá, das 4 às 8 eu ficava com ele. Ele dormia, eu voltava para dar mamada da noite. Aí ficava lá até meia-noite, tal. E aí voltava. Teve um dia que eu fui deixar ele na escola. E aí, eu deixei ele na escola e falei, nossa, agora eu tenho que ir pro hospital, né? Aí eu falei, gente, aí meu marido, é teu rodízio, hein? Aí eu falei, meu Deus, é meu rodízio. Meu Deus. Não, olha isso. Escuta. Aí eu falei, vou de metrô. Só que eu tava assim, recém, super. Só que eu esqueci que 8 da manhã é horário tipo do rush. E você foi no metrô. Aí eu peguei aquele metrô. Gente, na hora que eu entrei no metrô, que o metrô foi lotando. Que eu tô fazendo foi lotando. E eu lá toda cheia de dor e falava, o que eu tô fazendo? Não, mas assim, eu tinha que... Eu falava, eu não vou deixar de ir, né? Por causa do rodízio e tal. Aí um anjo, Deus é Deus, né? Ele olhou pra mim e fez assim. Só que como eu tinha acabado de ter gêmeos, eu ainda tava com aquela barriga pós. Ele falou assim, você tá grávida, né, senhora? Eu falei, tô. Ele falou, pera aí que eu vou arranjar uma cadeira, um assento pra você. Aí ele foi lá, arranjou um assento, aí eu consegui um lugar e fui sentadinha. Depois eu levantei e fui... E cheguei. E é isso, gente, tipo... Olha que a mulher é capaz, questão olha. Da UTI, de você ter um filho na UTI... por exemplo, os 10 primeiros dias, eu não tive tempo de chorar o puerpério. Você só quer tirar o filho da UTI logo, tomara que venha Então, logo. eu acho que tem isso. Mãe de UTI é muito forte, porque você não tem tempo de chorar a cicatriz. Dane-se, minha filha. Você tem que se enfiar nesse metrô tem que tirar pra leite, ver suas filhas e lá chegar tempo de ir lá no lactar, né? Então, assim, não tem essa. E aí é isso, né? É bem doido, né? Bem doido, muito doido. Mas é bem mais leve, é muito mais tranquilo. Mesmo sendo duas, mesmo sendo duas, você achou mais leve? 1000 vezes. Assim, segundo do que como foi o pós do primeiro. O que eu digo que é mais leve, as preocupações da mãe, é muito menos medo. E outra, você olha o seu mais velho crescendo,
ou fotos, e você fala, nossa, vai passar rápido. Sim. E aí, às vezes, por exemplo, eu acho que essa fase de bebê é muito cansativa, assim, o comecinho. E aí eu pensava, ai, nossa, tomara que passe logo, que elas andem logo. Aí eu olho pro mais velho e falo, nossa, mas se elas andarem logo, ele também vai crescer logo. Então, ai, calma. Vai. Aí você já dá mais valor, assim, pro tempo. Sim. É muito bom essa fala, porque eu vejo que tem casais que já têm um filho e no consultório, né, estão ali na gestação do segundo, e eles têm um pouco dessa preocupação, assim, nossa, como vai ser com 2, meu Deus do céu, o marido aflito, assim, como vai ser essa rotina à noite de sono, mas todo mundo fala que no segundo é mais leve, que é mais tranquilo, né? Porque eu acho que aquela transformação já aconteceu, que é do primeiro, o primeiro que traz, assim, né? Que a mãe já tá ali. Agora, primeiro que quando você se torna mãe, você se torna também gerente em logística, né? Total. Então, aí agora é só incorporar mais 2. E detalhe, porque eu não tenho 3 em idades diferentes. Eu tenho 2 idades diferentes. Então, assim, o que uma tá fazendo, a outra também tá fazendo. Então, assim, é logística. Aí, Você só encaixa ali no dia e foi. Nasceu. A mãe nasceu lá atrás. Então, assim, a sua habilidade você já adquiriu. Nossa, é ótimo. Você não se divide, né? Você se multiplica, né? Primeiro, segundo, terceiro. Depende eu do acho dia. que você tem 1000 braços, ela tá aqui com um, mas ela tá pensando no outro ali, como é que já horas, fez, senão, e tem que ir o banho de tal. Mas é muito doido, porque você aprende, por exemplo, a gente vai viajar no sábado, eu comecei a fazer a mala na segunda. Porque é assim que tem que ser, porque senão vai ser um inferno na minha vida, vai ser uma loucura. Eu tenho que fazer 4 malas, né? Então, então é assim que funciona. Então, por exemplo, para que a gente vá no domingo, no almoço da família, e chegue num horário ok, eu tenho que escolher as roupas num dia antes, assim, sabe? Mas assim, agora minha vida é assim, entendeu? E assim, você não luta contra isso, né? Já melhorou muito, mas assim, é assim para dar certo, entendeu? Então, tudo bem, essa é a minha vida. Essa é a sua vida. Tá vendo? Mãezona. E assim, e a gente, assim, é uma coisa que a gente vai aprendendo, assim, não adianta ficar lutando contra. Eu queria a minha vida de antes. Não. Eu quero como eu tinha o meu lugar, o meu espaço. Você vai ter o seu lugar, ainda mais com seus filhos crescendo, mas não é igual. Mas você sabe não é que mais igual. Essa questão, eu acho que eu tenho uma fala super importante. Quando meu filho nasceu, que eu tive muito problema com a amamentação, eu ia num médico maravilhoso, Douglas. Você lembra? O Douglas. Não lembro o sobrenome. Eu sei. Ele era o pediatra do meu filho. E ele é uma casa super pró amamentação, tal. Então eu tinha muito peso que assim, a amamentação tinha que dar certo pra mim. Como é que eu não ia amamentar meu filho? Só que assim, tava muito difícil, né? Eu não tenho um bico, o meu peito tava muito estourado. Eu tive essa hiperlactação que eu não sabia que eu tinha, tal. Quando eu cheguei pra ele e mostrei meu peito, ele olhou pra mim e é uma casa de amamentação. Ele super expert na área. Sim. Ele falou pra mim, você vai guardar o seu peito, você vai deixar ele descansar tantos dias, você vai tirar o leite, dá pro seu filho, se não for o suficiente, você vai dar fórmula, assim. E tem que ser legal pra você também. Essa frase do tem que ser legal mudou a minha vida. Eu saí de lá tão feliz, porque não era porque eu não ia dar o peito, era o que eu mais queria, mas assim, tinha que ser legal pra mim também. Sim. Eu consegui me vestir, porque eu não tinha que ficar só com o peito pra fora pra cicatrizar. Eu pude abraçar o meu filho, porque eu consegui tirar aquelas umas conchas assim, sabe? E aí eu não conseguia pegar ele no colo, porque ele podia bater com a mão e a mão machucava o meu peito. E aí por aqueles dias pra cicatrizar, foi gostoso, sabe assim, eu consegui ter ele mais no meu colo, tirou aquele peso. Então assim, tem que ser bom pra você também, tem que ser legal, não pode ser só pesado, né? Sim. Senão assim, poxa, pra que eu fui ter um filho, né? Você tem que sempre pensar mas tá legal pra mim? Não tá pesado demais? Como é que pode ser diferente, a amamentação, né? ela não é só o doar. Doar o leite, o doar o alimento. Ela é uma troca, uma via de mão dupla. Se você não amamenta, você não quis, você... sei lá, você é egoísta, tem um julgamento. Mas é porque a maternidade, apesar dessa coisa maravilhosa que ela tem a sua parte que também é de doação da mulher, o pesado, né? Que a mulher é muito sacrificada. Então, nesses pontos, a mulher também tem que olhar e falar, não, peraí,
tem que ser bom para mim também, né? Não pode ser... Claro, a gente se sacrifica até tal ponto. Daqui para cá, tá demais para mim, né? Eu vou me respeitar. E cada mulher momento. Que sabe o seu ponto, exato, né? Não então... adianta você, porque também tem uma coisa... Mas ouvir uma voz que te valida... Que te valida e falar, né? Já acolhe, é outra coisa. Nossa! Assim, fez a diferença e isso é muito importante. A mulher ser respeitada e ter alguém ali para... ela precisa de colo, não né? ser julgada, né? Isso. Não ser julgada, né? E hoje, como é, então? Agora são 3 em casa, né? A logística tá montada. Já funciona, já instalada. A Bianca me conta, às vezes, que as meninas são da pá virada. Gente, elas são agitadinhas, né? Outro dia eu liguei pra... Essa semana eu liguei pra ela, mais de 8 da noite. Achei que as duas estavam dormindo, né? Nada. Aí eu liguei no vídeo. Quando eu olho as duas, elas jantando com o meu cunhado e as duas aqui na mesa, assim, tec, tec, pulando. 2 cabeças, assim. Já entrou na rotina isso, até... Não, eu tenho uma rotina desde o bem, assim. O bem era super chata, né? Até isso melhora, porque aí o segundo você sabe que, assim, se você não colocar pra dormir 7h30 um dia, tá tudo bem. Tá tudo bem, não vai acontecer nada. A minha, nossa, podia fazer aniversário de quem fosse até o primeiro ano, não ia dormir no horário certo, tal, super Caxias. E delas eu já... Tudo bem, se um dia elas dormirem mais tarde, ali por volta das 8h30, tudo bem, né? Sim. Então, e hoje é isso, é logística mesmo, assim. Eu brinco, mas não. É horário para todo mundo. Então, assim, eu tenho a minha rotina de trabalho e aí... Que não é fácil. Que não é fácil. E graças a Deus, hoje eu conto com uma rede de apoio que me sustenta, desde a minha mãe até as moças que me ajudam em casa, até meu marido que me ajuda para eu estar aqui. Ele estava lá colocando elas para dormir. Sabe assim? Então, é uma rede que se interliga e assim, eu preciso de ajuda o tempo todo. Que nem quando eu tive gêmeas, a médica falou... Você tá de bem da sua sogra? Eu falei, por quê? Porque você vai ter que fazer as pazes, viu? Você vai precisar de todo mundo. E aí é isso, é contar com a ajuda de todo mundo, criar essa rede, você sempre precisa... Eu só não fiquei sem ajuda nessa vida quando a gente pegou o Covid. Ficou só eu, meu marido, os 3, e aí foi a vida real ali. A vida real. Mas, enfim... Sobrevivemos. Que bom. E elas estão lindas. 3 todos, filhos lindos. Eu fico babando. Então tá bom, estamos aqui. Recebemos um recado que estamos acabando, nosso tempo está terminando. Que relato, né? Que relato da amamentação. Parece que passou 15 minutos aqui falando. Muita gente, coisa pra muito falar, intensa, né? E pra reviver aqui. Pra reviver. Eu vou dormir hoje, meu Deus. Imagino. E cada vez que você contar essa história, vai vir... emoções e vai vir, né, detalhes. Fica escondido em algum lugar, né? Fica, com certeza. Mas é acho que sempre. cada vez que você fala, você sente diferente. Você às vezes faz as pazes, você às vezes não se assusta tanto, né? Cada vez que você fala, você vai reafirmando isso. Então tá bom. Muito obrigada, muito obrigada. É isso? É isso. Então tá bom. Até a próxima, gente. Até obrigada, a próxima, Patrícia Rocha, Sucesso. maravilhosa. Muito obrigada mesmo por estar aqui, por deixar esse trio em casa. E tá aqui ela corre pra casa. Ela ficou aqui ela ficou aqui o tempo todo olhando o celular ali pra ver se tá tudo bem em casa, se tá tudo certo. Tá ótimo. A vida é assim. Obrigadão. Sucesso, menina. Tchau, gente. Até a próxima.